Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Carcassonne nos Segredos. Hoje temos para vocês um bocadinho um vídeo explicativo da importância de uma figura que é transversal a todas as edições de Carcassonne, que são os Meeples. Vamos falar então dos Meeples e da sua história e evolução ao longo dos últimos 20 anos. É já de seguida. Olá a todos! Vamos então ficar a saber um pouco mais sobre a história do Meeple. Bem, o Meeple é um pequeno componente de jogo, normalmente feito em madeira, e que possui determinadas funções em muitos jogos de tabuleiro. Na verdade, com o tempo, até mais do que um símbolo, o Meeple tornou-se mesmo um verdadeiro ícone dos jogos de tabuleiro modernos, sendo um dos elementos mais presentes, sobretudo, nos chamados Eurogames. Mas como é que surgiram? Vamos então perceber o processo. No que diz respeito à forma, nós temos de recuar até o ano 2000, o ano de lançamento no jogo que hoje já está na história dos jogos de tabuleiro modernos, que é Carcassonne. O seu criador, o Klaus-Jürgen Wreth, o alemão, criou um jogo de colocação de tiles em que cada jogador possuía determinados componentes de jogo, os quais, face à temática medieval do jogo, podiam assumir diferentes papéis. E para mostrar isso, decidiu usar cubos coloridos no seu protótipo. Mas isso significa, aliás, que no início não havia meeples, ou seja, havia apenas cubos que assumiam as funções do jogo, seja de ladrão, a de cavaleiro, a de monge ou a de camponês, são as funções de Carcassonne. Mas como é óbvio, tanto para o criador como para a editora Anzing Gluck, os cubos não eram suficientes para a dinâmica que o jogo exigia, uma vez que para marcar cada figura era importante ser adotada uma diferente posição, em pé ou deitado, por exemplo, algo que só com um cubo não era possível. Então, que entra nesta história a mão mágica do Bernd Burnofer, que é o editor da Anzing Gluck, que editou o jogo e que até mais tarde, em 2008, viria a lançar o famosíssimo Stone Age. Bem, Bernd elabora alguns esboços e um deles é depois trabalhado por um criador profissional de tokens, o Sr. Sidon Stucker, que lhe deu depois a forma final e a cor. Depois de muitas reuniões, chegava-se a um resultado final, que é, no fundo, o primeiro meeple da história, que nós o conhecemos hoje, uma figura em madeira, com capacidade para assumir diferentes papéis num jogo, assim como diferentes posições. Inicialmente, a figura interessante foi chamada de Gefolgsmann, que significa seguidor em alemão, mas em pouco tempo arranjou um novo nome, mais fácil até de pronunciar pela comunidade internacional de jogos de tabuleiro, que é o nome Meeple. E há duas teorias para a existência do nome. Uma delas, que é aquela mais corrente, diz que o termo foi criado em novembro de 2000 por Alison Hansel, na convenção de Essen, na Essenspiel, na Alemanha, durante uma partida de Carcassonne, quando ela fundiu os dois termos, Mai e People, para dar a palavra Meeple, para descrever as figuras de madeira que eram usadas precisamente no jogo. Outra teoria diz apenas que o termo deriva de uma outra junção, de Maple People, devido à forma da figura. Seja como for, em pouco tempo o termo Meeple passou a ser usado pela comunidade, sobretudo no fórum do Board Game Geek, que também surgiu nesse mesmo ano, e o termo Meeple popularizou-se e tornou-se sinónimo, no fundo, deste componente de jogo de tabuleiro também, normalmente feito em madeira, embora haja de outros materiais. É engraçado referir que na origem ele é e será sempre o símbolo icónico do jogo Carcassonne, mesmo que exista noutros jogos. E outro aspecto interessante na palavra é que a palavra meeple, por um lado, surge no singular, mas ela refere-se a uma entidade plural, porque ela é a junção das expressões my people, por isso é os meus elementos, o meu povo. Em relação à história dos meeples, outra data que é interessante ter em conta é de agosto de 2015, que foi a data a partir da qual o termo passou a integrar o dicionário de Oxford. E segundo a definição do dicionário, meeple é uma pequena figura usada como peça de jogo em certos jogos de tabuleiro de forma humana estilizada. Pronto. Mas a verdade é que, mesmo que a maior parte dos meeples tenham esta forma humana, e no início assim era, a verdade é que eles com o tempo foram evoluindo e existem hoje com muitas formas de pessoas e de animais, por exemplo, com muitas formas e formatos também foram evoluindo, e também existem outros materiais, não só madeira, mas também plástico, que são muito usados em muitos outros jogos. Pronto, um dos sítios, para terminar só, uns sítios web de referência para os apaixonados dos meeples é o Meeple Source, porque é no fundo, um site onde podemos comprar vários tipos de produtos, tendo por base a figura do Meeple também. E também se podem comprar Meeples muito personalizados, de todos os tipos e cores e também disponíveis para múltiplos jogos. Por isso, no fundo, Meeple é de facto uma figura icónica de jogos de tabuleiro que veio para ficar. Não percam, vão vendo mais vídeos aqui do nosso universo Carcassonne. Até breve.